Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Point Teológico. Estamos aí para mais um vídeo da série Lendo e Comentando o clássico Confissões de Agostinho de Hipona. Pois é, rapaz, não sei, não conheço, talvez até exista, mas pelo que eu sei até agora, acho que nós somos o único canal de teologia no qual estamos fazendo uma série de vídeos, lendo na íntegra e comentando, tintim por tintim, toda a obra Confissões de Agostinho de Hipona. E hoje é a aula 48, ou a parte 48, né? Para você que não sabe, a obra Confissões de Agostinho, ele traz ali um panorama, uma espécie de testemunho, né? Uma biografia da sua vida, contando ali desde a sua tenra infância até a sua juventude, fase adulta, chegando à sua conversão. E o livro se divide em 10, ele divide-se em 10 livros, é como se fosse 10 capítulos, né? Vem escrito 10 livros, livro 1, livro 2, livro 3, e nós vamos fechar hoje o livro 4, ou capítulo 4, para entrar na parte 5, né? No livro 5, capítulo 5, como você queira. Estamos praticamente na metade, então, desta obra, lendo e comentando. Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Só lembrando você, né, que nós temos outras séries aí, Teologia Paulina, Teologia Pentecostal, Panorama do Novo Testamento, curso de História da Teologia, História da Filosofia Cristã, Prolegômenos, várias outras séries de vídeos nos quais você poderá também assistir gratuitamente. E se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos links tem o link do Apoia-se. Você poderá ser nosso apoiador a partir de R$5 mensais. A partir de R$5 mensais você entra aí. Pastor, R$5 é pouquinho, não consigo nem pagar um lanche com R$5. Então, para outros é pouquinho, para outros não. Mas se você pode com 10, abençoar a gente com 15, com 20, dentro das suas possibilidades, mensalmente, ser um patrocinador desse canal. Esse canal tem sido bênção na sua vida. Então abençoa também a gente, tá certo? Fazendo isso, vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que ali ele não é grupo para debate teológico, nada disso, é somente um grupo para divulgarmos as promoções, divulgarmos os lançamentos, tirarmos dúvidas acerca de obras teológicas, enfim. Então, seja nosso apoiador, fazendo, estamos chegando lá. Tem uma meta lá dentro, você vai ver lá na plataforma, no Apoia-se, a gente bater essa meta. O intuito é começar a sortear livro de teologia para todos os apoiadores mensalmente. Embora esse ano eu já tenha sorteado um livro para os apoiadores e vou sortear mais outro livro agora no início de dezembro para eles. Então seja bem-vindo, vamos lá. Sem mais delongas, estamos no livro 4. Ele divide-se também em cada livro, cada capítulo, em versículos também. Então, versículo 30 diz o seguinte: Palavras de Agostinho. Qualquer livro das assim chamadas artes liberais, eu, pobre escravo de pobres desejos, lia e entendia sem precisar de ajuda de ninguém. De que me adiantava isso? Essas obras me davam prazer, mas eu não sabia de onde vinham todas aquelas verdades e certezas que elas continham. Eu estava de costas para a luz e tinha um rosto voltado para as coisas sobre as quais a luz me incidia. Portanto, meu rosto com o qual eu contemplava as coisas iluminadas não estava em si mesmo exposto à luz. Veja, ele reconhece que ele tinha um grande conhecimento, facilidade de aprender as coisas, né? Ele lia tudo, entendia, compreendia, sem ajuda de ninguém. Ele está dizendo aqui que ele era um autodidata. Embora nessa mesma obra, né, se você acompanhar a gente desde o início, assistir todas as aulas, você vai perceber que chega um momento, ele fala isso logo no início, que ele não gostava de estudar grego, koiné, né? E só escrevia, estudava em latim, né? Mas talvez ele não fosse um gramático, é óbvio, né? Em grego, mas com certeza ele devia ler alguma coisa, porque ele estudou. Mas ele diz assim: olha, eu li e entendia, sem ajuda de ninguém, eu era um autodidata, mas de que me adiantava isso se eu estava de costas para a luz? Ou seja, se eu não dava a mínima, se eu não me voltava para as verdadeiras, para os valores eternos, né, para as verdades eternas, se eu não me voltava para Cristo, de que me adiantava isso? É isso que ele está colocando aqui. Olha o que diz mais, ó. Todos os escritos que tratavam de retórica ou lógica
geometria, música e aritmética eu os entendia facilmente, sem precisar de nenhum instrutor. Tu sabe disso, ó Senhor meu Deus, porque a facilidade de entendimento, bem como a argúcia do discernimento, são dons que tu me concedeste. Eu, porém, não os ofereci em sacrifício a ti. Olha só que interessante. Ele, após sua conversão, aqui nessa obra, ele reconhece que todo homem recebe um dom, ou dons, dádivas, né? Talvez alguns digam que seja aí a chamada graça geral. Deus concede habilidades, dons, sabedoria aos homens, de aprender as artes, de aprender as ciências, mas isso não significa que esses homens são salvos, não. Deus dá para todos os homens determinados dons, né? São dádivas, são presentes, mas isso não implica, não significa que eles sejam salvos. São habilidades, tão somente, para a aritmética, para as ciências, para as artes, para a música, como ele disse aqui. Aí ele vai declarar: eu, porém, não os ofereci em sacrifício a ti. Agostinho entende, olha que interessante, Agostinho entende que todos os dons que os homens recebem, todas as habilidades, devem ser oferecidos em sacrifício ao Senhor. Então você, meu nobre que está me assistindo aí, se você tem algum talento, algum dom, né? Ah, pastor, eu sou marceneiro, sou pintor, ofereça em sacrifício ao Senhor. Ofereça isso em relação à obra de Deus, não somente no seu trabalho que você tem que ganhar dinheiro, né? Sou mecânico, sou eletricista, sou cozinheiro, sou músico. Ofereça seus dons, seus talentos, tudo a Deus, não guarda só para você não. Eu como pastor há 13 anos, eu vejo assim algumas coisas assim, que eu fico pensando, meu Deus, esse cara é crente, essa mulher é crente mesmo, porque a pessoa tem habilidade e ela limita-se a assistir um culto no domingo, crente domingueiro, assiste um culto no domingo, se envolve com nada, está satisfeito, né? 17 cultos na minha igreja tem aqui por mês, assiste um culto por semana, 4 no mês, ignora 13, aí, né? Não é porque não pode estar nos outros não, é porque pode estar no que quer, e tem habilidade, sabe dar aula, sabe fazer alguma coisa importante, poderia estar oferecendo sacrifício ao Senhor, mas se trava, se prende egoisticamente, não quer servir a Deus. Pois é, cara, reflita sobre isso aí. Assim, esse dom não tinha para mim nenhuma utilidade. Pois é. Mas contribuía para a minha perdição. Forte isso, hein? Agostinho entendendo que tinha dons, habilidades, era um autodidata, tinha conhecimento, aprendia tantas coisas, mas não oferecia a Deus, não usava aquilo em prol do reino. Então ele dizia: tudo isso, todo esse conhecimento contribuía para a minha perdição, me levava mais ao fundo do poço, me distanciava mais e mais de Deus. Claro, o coração dele se enchia de orgulho, porque era um autodidata, e não usava esses dons, esses talentos para abençoar a vida de ninguém. Ele diz mais aqui, ó: pois eu saí pelo mundo para obter desse modo a minha parte da herança, para o meu próprio uso. Ele citando aquele texto do filho pródigo, Lucas 15:12. E eu por ti não aguardei, abre aspas, ó tu minha força, citando o Salmo 59, verso 9. Eu te deixei e fui embora, abre aspas de novo, para uma região distante, onde desperdicei meus bens, vivendo irresponsavelmente, Lucas 15:13. Ele está se comparando aqui, comparando sua vida dissoluta, né, com todos os dons e presentes que ele recebeu, mas não usando em prol do reino. Ele se compara aqui ao filho pródigo. Mais uma vez, você tem aqui o filho pródigo. De que me adiantavam as boas qualidades se não eram bem pregadas? De que me adiantavam as boas qualidades se não eram bem pregadas? Pois eu só percebi que aquelas artes eram conquistadas com grande dificuldade, mesmo por pessoas diligentes e talentosas, depois que tentei explicá-las. Então, percebi que até os mais entendidos, de modo geral, me acompanhavam a duras penas. Ou seja, haviam pessoas que eram amigos dele, estudantes ou alunos, que acompanhavam suas aulas, que os seguiam, mas essas pessoas os acompanhavam, diz ele aqui, a duras penas. Talvez ele fosse um sujeito
e devia ser, muito arrogante, pelo fato de ser um cara muito entendido, um sujeito muito inteligente. O verso 31 diz: mas de que me adiantava imaginar, perdão, que tu, ó Senhor Deus, que és a verdade, era um vasto corpo brilhante, do qual eu era um fragmento. Que grande perversão, mas eu era assim. Eu que naquele tempo não me envergonhava de professar diante dos homens minhas blasfêmias, latindo feito um cão contra ti. Caramba. Interessante isso, né? Ele se colocando aqui como apenas um fragmento, um nada. Mas ainda assim ele só vivia blasfemando contra Deus. Veja bem, mesmo tendo conhecimento assim, ainda que vago, superficial de Deus, porque lembrando, sua mãe, Mônica, né, que a Igreja Católica até considera santa, Santa Mônica, era uma serva piedosa, e ele conta, né, desde os primórdios aqui dessa obra, Confissões, né, falamos isso nos primeiros vídeos, que a mãe dele sempre compartilhava do Evangelho, dava bom testemunho para ele mesmo declara: minha mãe era uma serva de Deus piedosa, compartilhava do Evangelho. Mesmo ele tendo a semente da palavra de Deus no coração dele, ele já era um adulto, ele só se converte na meia-idade, 30 e poucos anos, ele, infância, adolescência, juventude, só blasfemando, e ele se compara a um cão, né? Eu latia feito um cão contra ti. Ou seja, ele era uma pessoa que, mesmo conhecendo a palavra, né, ainda que tenha sido de maneira vaga, ele simplesmente se levantava contra Deus. Olha só. Não me envergonho agora, ó meu Deus, de invocar-te e confessar tuas misericórdias para comigo. Agora não, como crente não, mas ele tinha vergonha. Tinha vergonha de que alguém pensasse que ele fosse um religioso, um cristão, mas se vangloriava de ser um grande professor de retórica, né? Foi em Milão que ele aprende, vai ter aula, né? Vai ter ali como um mentor, né? E foi um instrumento de Deus na vida dele, né? O bispo Ambrósio de Milão. E naquele tempo, e talvez ele tivesse receio, e tinha vergonha, né? Agora não me vergonho de invocar o Senhor, mas naquele tempo ele tinha. De que me adiantava então minha ágil inteligência naquelas ciências e todos aqueles complicados volumes elucidados por mim, sem o auxílio da instrução humana, visto que eu estava tão perfidamente errado e agia como uma desfaçatez tão sacrílega na doutrina da piedade? Mais uma vez, ele declarando aqui: de que adiantava toda a minha mente, era um gênio ele, de fato, toda a minha genialidade, toda a minha facilidade de entender, de compreender a retórica, a lógica, vários volumes, ele declara aqui, de livros, era um cara que lia, que estudava, que dava aula. De que adiantava dominar aqueles complicados volumes, né? Ele elucidava, ele explicava, sem instrução humana, sem mestre algum, autodidata, como ele afirma, se ele agia de maneira sacrílega. O que é uma maneira sacrílega? Ou seja, ele cometia sacrilégio, ele simplesmente blasfemava contra o caminho da piedade, contra o próprio Cristo. E demais aqui: que empecilho seria uma mente mais lerda para teus pequeninos, sabendo-se que eles não se afastam de ti, para que no ninho de tua igreja eles possam emplumar-se em segurança, nutrindo suas asas na caridade com o alimento de uma sólida fé. Ó Senhor nosso Deus, sob a proteção de tuas asas nos escondes. Salmo 17:8, ele citando aqui. Protege-nos e carrega-nos. Ele cita aqui um texto muito lindo de Isaías 46, verso 4. Tu nos carregarás quando somos pequenos e até mesmo na velhice, quando tivermos cabelos brancos. Em outros momentos aqui dessa obra, já em outros vídeos, nos primórdios aqui logo no início dessa série, ele já havia declarado algo semelhante, de que mesmo na sua ignorância, mesmo blasfemando contra o caminho da piedade, segundo palavras dele, ele percebia a misericórdia divina. E de fato, qualquer indivíduo que vive hoje longe de Cristo, se ele morrer agora, vai para o inferno, mas ele ainda está vivo, ele ainda produz, ele casa, ele viaja, ele faz, acontece. Qualquer indivíduo
percebe? Longe de Cristo e morreu para o inferno. Mas ele está respirando. Muitos vão viver ainda muitos anos, 60, 70, 80 anos, são longevos, né? Assim também Agostinho. Ele entendia que a misericórdia, as oportunidades de Deus sendo dadas para que pudesse conhecer a verdade. Ele cita esse texto interessante aqui, uma profecia de Isaías, obviamente relacionado ao povo de Judá. Tu nos carregas quando somos pequenos, e até mesmo na velhice, quando tivermos cabelos brancos. Ou seja, desde os primórdios, desde da terra infância, desde da idade que nós não temos juízo nem condição alguma de entender o Evangelho, Deus tem nos carregado. Ou seja, eu entendo isso como uma misericórdia que é dada, claro, sempre lembrando que aqui ele não está se referindo à salvação da alma, certo? Isso aí se dá, obviamente, através do novo nascimento, de uma ação do indivíduo se voltando para Cristo. Ele cita mais aqui: pois quando tu és a nossa firmeza, então ela é vigor, mas quando ela depende de nós, é fraqueza. Eu gostei dessa frase. Quando o Senhor é a nossa firmeza, nela então subsiste vigor, mas quando nos afastamos do Senhor, é só fraqueza. Ou seja, até aquilo que a gente considera, diz aqui Agostinho, algo glorioso, algo firme, algo sólido na vida, como seres humanos, sem Cristo é fraqueza, não vale de nada. Mas quando estamos em Cristo, até aquilo que somos pode ser considerado uma fraqueza, isto é algo, né? Quando nós dependemos de nós, como dependemos de Cristo, isso é algo vigoroso, né? Então ele tem aqui uma declaração muito interessante. Ele vai estar trazendo uma declaração do quanto ele é dependente, cara, dependente do Senhor. Até a nossa firmeza sem Cristo é fraqueza, né? Mas a nossa fraqueza, como disse Paulo, né? Na fraqueza que eu sou forte, a nossa fraqueza em Cristo é fortaleza. Ele diz mais: nosso bem subsiste em ti, e quando dele nos afastamos, somos desvirtuados. Ou seja, nosso tesouro, né? Conforme a parábola do tesouro e da pérola, né? Preciosa, da pérola de grande valor de Jesus, né? Vamos agora, Senhor, retornar para não sermos transtornados, porque em ti subsiste nosso bem, que não se deteriora, o bem que és tu. Tampouco devemos temer que não haja para onde retornar, por termos renegado o bem, pois durante a nossa ausência, a nossa mansão, a eternidade, não ruiu. Aleluia. Ou seja, ele entende que há algo preparado para ele, a partir do momento que ele está na dependência de Cristo. Ou seja, a eternidade. Sim, esse deve ser o alvo de todo servo de Deus. Então, querido, ele fecha aqui. São 2 versículos, né? Cada encontro nosso, a gente lê e comenta 2 versículos. No próximo encontro, veja só como a gente sublinha, a gente analisa cada versículo. E agora, terminei aqui. Agora vamos para o livro 5, olha lá, capítulo 5. Estamos na metade, são 10. Tá certo? Com a permissão de Deus. Permitindo Deus, nós iremos continuar os nossos encontros. Deus abençoe e até a próxima.